Como fazer uma camada curva no After Effects? É isso o que eu quero te mostrar agora. Bom, existem algumas maneiras de você fazer isso no After Effects. Existe a própria possibilidade de você curvar uma camada dentro do próprio After, sem usar plugins, sem fazer nada. Você pode também fazer umas abordagens manuais, ou você pode usar um script, que é o que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então, assim, ó, primeira forma que você pode fazer a curvatura é fazer a curva direto dentro do After. Então, assim, só para você entender essa animação aqui, essa camada, ela está em um ambiente 3D e ela foi curvada 2 vezes. Então, ó, aqui tem uma curva de 180 graus, né? É meio círculo. Ela continua a camada e aqui tem mais uma curva. E a animação de origem, só para você saber exatamente o que está acontecendo aqui, ó, é essa daqui, ó. Então, a palavra To Dead Frog separada em algumas pré-composições com um efeito chamado Reptile, né? Porque assim, ó, quando o 2 ele se afasta, eu apliquei ali um Reptile com a configuração, deixa eu habilitar o efeito, com a configuração Slide, né? Ele está pegando o cantinho dessa composição e está replicando, né? E eu animei manualmente para ele ficar mais ou menos do tamanho, dando a impressão de que a camada está se esticando. E eu fiz isso em cada uma das camadas, né? Então, eu animei elas se distanciando e depois eu fui animando o Reptile para fazer esse efeito. Que quando está aplicado numa camada curva fica bem interessante. Primeira forma de você curvar uma camada no After Effects, dentro do próprio software sem fazer nada de diferente. Deixa eu pegar essa animação e arrastar para uma composição nova e deixa eu te mostrar como que você faz. Ó, você vai vir aqui e você vai, primeira coisa, transformar essa camada em 3D nessa opção aqui. E daí, já que a gente vai lidar com 3D, eu já vou criar uma câmera para facilitar um pouquinho o nosso trabalho, tá? Ok. Quando você abre a camada, você tem uma opção aqui que é o Geometry Options. Caso essa opção esteja desabilitada para você, significa que provavelmente você está no modo de renderização clássico 3D, que é o padrão do After Effects. Quando ele está no clássico 3D, ele não habilita. Quando ele está no Advanced 3D, ele habilita. Só que ao mesmo tempo que ele habilita, uma série de opções não está mais habilitado. Deixa eu mostrar para você. Que é o caso, por exemplo, ó, do TrackMate, modos de cor e Motion Blur, desfoque de lente, né? Tudo isso desabilita quando a gente coloca no modo Advanced. Então esse é um dos lados negativos. Porém, habilita algumas opções 3D. E uma delas é a curvatura. Quer ver? Deixa eu mover essa camada um pouquinho para trás aqui no Z e deixa eu rotacionar ela para que fique mais fácil de você perceber o que está acontecendo, ó. Então, quando a gente vem aqui em Geometry e curvatura, caso você dê um 100%, ela vai fazer um semicírculo, tá vendo? Que é uma curvatura na camada. Aqui está um pouco segmentado, mas se a gente vir aqui e colocar mais segmentos, vai ficar um círculo mais perfeitinho, né? Ah, se eu quisesse fazer um círculo completo, eu ia ter que usar 2 camadas, a arte cortada ao meio e aplicar. Outra forma de você fazer isso, que não seja tão limitado, mas que é bem trabalhosa, seria a seguinte. Vou voltar para o render clássico e vou fazer uma demonstração rápida, tá? Você vem aqui e você calcula quantos segmentos você quer, ou seja, quão bem dividido você quer a sua camada, e faz uma máscara mais ou menos desse tamanho. Ah, poxa, eu quero dividir essa camada em 10, beleza. Você cria uma máscara aqui, certo? Daí você vai dividir essa máscara por 10. Se você quiser, você pode usar guias, enfim, vai ser algo bem trabalhoso. Mas você vai fazer mais ou menos assim, ó. Vai fazer uma máscara mais ou menos desse tamanho, nessa camada. Você vai apertar Y para mover o Anchor Point. Aqui você vai mover o Anchor Point, certo? Na borda. E daí você vai duplicar isso aqui, vai mover essa máscara, mais ou menos assim, ó. Daí, se você selecionar os dois, você vai sentir. Você vai mover só a máscara, tá? Vai mover o Anchor Point novamente para estar na borda. E você vai parentar um no outro. E daí, quando você for rotacionando,
você vai conseguir fazer o efeito de camada curva. Você move um pouco, move o outro um pouco também, no mesmo eixo. Só que assim, foi assim que eu fiz a primeira vez, né? E segmentei várias vezes, só que deu uma trabalheira gigante. E daí eu pensei, poxa, é uma coisa tão repetitiva, deve ter alguma forma de fazer isso. Eu até procurei na internet, já existiam alguns scripts que faziam soluções semelhantes, cortavam a camada várias vezes, mas eu resolvi dar o meu toque, porque nenhuma das soluções que eu vi faziam exatamente o que eu achava que deveria ser feito. E foi daí que nasceu esse script que eu estou chamando de 2DF Bend, né? 2DF, Two Dead Frog, esse sapinho bonitinho que você vê aqui e que quando você clica em cima você vai para o site. Ele tem duas versões. A primeira versão funciona da seguinte maneira. Deixa eu pegar a camada aqui novamente e mostrar para você. A interface da versão demo e da versão completa é a mesma, só muda aqui em cima que vai estar escrito assim, versão demo, tá? Você seleciona a camada, seleciona quantos segmentos você quer e se você quer que ele corte horizontalmente ou verticalmente, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um primeiro corte só para você ver, ó. Clico em aplicar, ele vai colocar alguns controladores. Na versão demo, você pode controlar só a rotação, tá? E na versão completa, você tem outros controladores. Com essa versão demo, você faz esse tipo de efeito aqui, ó. Então, aqui ele já está curvando, tá vendo, ó? Deixa eu fazer uma coisa para melhorar a visualização. Vou vir aqui dentro e vou aplicar sobre tudo um checkboard, só para você sentir melhor o que está acontecendo. Vou deixar ele bem clarinho, vou deixar com 20%. Então, ó, o que está acontecendo aqui, ó, é essa curvatura, tá vendo, ó? E como que funciona isso? Ele faz a camada curva e a partir de agora, ele deixou só uma camada aqui na timeline, mas escondido tem todas as repetições, né? Como eu falei, ó, ele fatiou a camada várias vezes, né? Ele fica escondido e você pode manipular essa camada da maneira que você quiser. Então, o que eu mover aqui, o que eu escalonar aqui, ele vai respeitar como se fosse uma camada única, tá vendo? Ó, rotacionar, enfim. Então, é esse efeito que ele está fazendo, de rotação. Você pode escolher o quanto que você quer que ele rotacione, né? Até chegar a 360 graus para fazer um túnel, que fica bem interessante, de um lado ou do outro. E você pode escolher o sentido, né? Deixa eu resetar aqui, ó. Aqui eu aperto, ele vai resetar a camada na posição original, certo? Mas não era exatamente isso que eu queria fazer, eu não quero resetar. Eu quero só reaplicar ele no sentido vertical. Aperto aqui de novo, ele vai fazer agora no sentido vertical. Então, ó, o Anchor Point mudou só porque ele foi reaplicado, né? Mas agora ele está funcionando dessa maneira. Se eu tirasse toda a aplicação e aplicasse aqui direto, o Anchor Point ia ficar certo. Certo? Então, é isso o que a versão demo faz. Caso você queira ter mais controle, você vai precisar mexer um pouquinho mais do que só uma curvatura, tá? Isso aqui eu coloquei, sendo bem sincero para você agora, para você brincar, para você sentir, para você resolver alguns trabalhos. Mas não é a ferramenta que vai te dar o máximo de controle. A ferramenta que vai te dar o máximo de controle é a versão completa, que funciona da seguinte maneira. Como eu falei, a versão demo ela só usa a rotação, a versão completa ela tem esses outros controles, certo? Então, olha só, deixa eu resetar aqui a camada e mostrar para você o seguinte. Quando você aplica, ele vai ter, aqui eu fiz com 20 segmentos, ele vai ter esses controles aqui, ó. Naquela animação que a gente viu, ele tinha 2 voltas. Funcionava mais ou menos assim, ó. Você tem uma volta com 180 graus. Deixa eu reposicionar a minha camada para ficar parecido com o que a gente tinha ali, tá? Rotacionar uns 45 graus aqui. Então, a gente tinha a camada mais ou menos assim, certo? E a gente tinha uma outra curvatura para cá. Então, com esse script, você vai conseguir pegar esse controlador aqui
e definir o ponto de começo. Então, por exemplo, aqui ele está começando no frame 0, mas eu quero que ele comece no frame 5. Você vai deslocando aqui, tá vendo? Ó, no frame não, no segmento. Eu me confundo, mas ó, são vários segmentos, né? Eu quero que a curvatura comece no segmento 5. É isso que ele fez aqui. E que termine no segmento 10, certo? E daí você tem a opção de simplesmente pegar isso aqui e duplicar. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Botão direito, duplicar. Ou Ctrl D. E daí aqui, ó, eu vou pedir que a rotação seja de menos 180 graus, certo? No primeiro momento parece que não aconteceu nada, mas é que ele está fazendo os cálculos e uma está anulando a outra. Quando eu aperto no Offset, ele vai deslocar segmentos a partir desse valor aqui. Então, se aqui está 1, ele vai deslocar um aqui e um aqui. E daí, dessa forma, eu consigo fazer com que eu tenha essas duas curvaturas, né? Se eu quisesse, poderia colocar manualmente aqui, ó. Vou colocar 15 aqui e 20 aqui. Ó, ele fez a curvatura para mim. Mas é bem legal trabalhar com offset também, ó, que daí você consegue mover essa curvatura, tá vendo? Então, assim, ó. Se eu quisesse que essa curva fosse menor, eu ia diminuir a distância entre o início e o final. Ao invés de ter 5 segmentos, né, dos 5 ao 10, eu faço menos. Eu gosto sempre de trabalhar da seguinte maneira, ó, vou colocar de 0 a 5 aqui e vou trabalhar o offset dele, ó. Eu quero a curva um pouquinho menor, então vou fazer ela curvar em 3 segmentos. Show! E daí eu vou deslocar aqui, ó. Aqui no outro eu quero que também seja em 3 segmentos, ó. Deixa eu colocar de 0 a 3 e deslocar 15 segmentos aqui, ó. Agora eu já tenho mais ou menos essa animação. Poxa, mas a animação antes, eu queria que ela começasse diferente, eu queria que a palavra começasse de frente. Beleza, eu vou trabalhando no offset e posso trabalhar no offset de cima também, tá vendo? Para que eu tenha mais ou menos o resultado que eu esperava. E é isso, ó, já está funcionando, tá? O que você vai perceber aqui é o seguinte, Jack, está funcionando, só que está meio quadriculado, né? Dá para sentir os segmentos. Eu recomendo você trabalhar sempre com poucos segmentos. E uma vez que você alcançou o que você queria, você vem aqui e aumenta a quantidade de segmentos. Ó, vou aplicar logo 100 segmentos de vez. Agora vai demorar um pouco, porque o que ele está fazendo é justamente aquilo que eu falei. Ele está duplicando todas as camadas, aplicando máscara, fazendo um parent em uma camada e na outra, e depois recolocando ela exatamente na mesma posição que ela estava anteriormente. Isso leva um tempinho, porque o script está processando cada uma dessas camadas uma por vez. Bastante cálculo. Mas já fez, ó. Deixa eu desabilitar agora aquele checkboard que eu coloquei, para a gente ter uma visão um pouquinho mais clara. Aqui, ó, do que está acontecendo. Então agora, ó, a gente tem uma curvatura bem mais suave, tá vendo? E assim, Jack, fica muito pesado? Cara, são 100 camadas com máscaras aplicadas e com expressões rodando tudo ao mesmo tempo. Então não é super rápido, mas também não é super lento, ó. Na minha máquina até que está indo bem. Não está sendo um render tão pesado. E já está funcionando mais ou menos como estava funcionando quando eu mostrei. E claro, né? Apesar de ter 100 camadas, com os controladores fica fácil de manipular. Porque se eu quiser, poxa, a curva está muito grossa ou muito fina, eu posso diminuir de 15 segmentos para 7 segmentos. E mexendo no offset eu consigo ir deslocando a curva de acordo com o que eu sinto que seja necessário. E eu posso duplicar mais vezes ainda esse controlador e fazer mais curvas e criar coisas bem interessantes. Então, esse é só um dos exemplos do que pode ser feito. Além disso, eu adicionei algumas coisas a mais que podem ser úteis. Primeira coisa, olha só. Você está vendo que aqui, ó, deixa eu aproximar com a câmera e enquadrar bem certinho esse conjunto de camadas aqui, ó. O que você vai perceber é que está tendo uma espécie de linhas bem onde acontece a divisão da camada,
certo? E às vezes isso não fica legal, às vezes isso não é intencional. Mas como a camada está sendo recortada por máscara e tem uma junção, isso pode acontecer, ó. Aqui ficou bem claro para mim que está acontecendo. O que a gente pode fazer nesse caso aqui? Aqui, nos controles, eu coloquei um controle que eu chamo de FBand Config, que é o Mask Expansion. Ou seja, ele vai mexer diretamente na expansão da máscara, tá? Na expansão da máscara que está aplicado. Então, aqui ela está com uma expansão de 0,5, mas mesmo assim a gente ainda sente as linhas, né? Então, eu vou aumentar isso aqui, ao invés de 0,5, eu vou colocar 0,7. Ó, já matou totalmente a junção das linhas. Ou, talvez eu queira fazer exatamente o contrário, eu quero deixar o efeito marcado mesmo, eu quero que tenha uma distância entre os segmentos, aí você coloca um valor negativo que ele vai funcionar da mesma maneira, tá? Para fazer um efeito em que a gente consiga sentir aonde que estão as emendas, né? Pode ser interessante, dependendo do contexto, certo? Esse é o Mask Expansion. E tem uma outra coisa que é interessante, que é a seguinte, olha só. Eu criei uma opção de opacidade. Então, eu consigo escolher a opacidade da face frontal e da face traseira e inverter caso eu queira. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu matei totalmente a face de trás, né? Coloquei 0. E se eu quiser, eu posso inverter. Agora a gente está vendo só a face da frente, aqui eu inverto. Estou vendo só a face de trás. Isso pode ser interessante em alguns contextos, quer ver? Por exemplo, então aqui, ó, vou colocar menos segmentos para ser um pouco mais rápido, mas eu vou duplicar essa camada. Na camada de baixo, eu vou aplicar um fio. E esse fio eu vou colocar na cor branca, certo? Aqui em cima, vou selecionar as duas camadas ao mesmo tempo. Vou fatiar elas. Deixa eu resetar essa câmera aqui, porque ela estava em uma posição estranha. Ó, daí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma distância de 5 segmentos, 180 graus e um offset de 10. Pronto, a camada está curva, tá? E vou rotacionar um pouquinho a minha câmera. E aqui, ó, no de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Ele já está fatiado, eu vou só copiar e colar esse controlador aqui, ó. Certo? Ele fatiou da mesma maneira. E daí aqui, na opacidade, eu vou colocar backface 0, certo? E aqui eu vou colocar front face 0. Ou então colocar aqui 0 e depois inverter, né? Então, agora, o que está acontecendo é justamente isso, ó. A parte de trás está com uma cor ou com uma característica, a parte da frente está com outra cor ou outra característica, caso tu coloque algum efeito específico, né? Então, é por isso que eu fiz aqueles controles ali. Agora, se eu quiser segmentar em mais camadas, coloco 40, 50, 100, ele vai segmentar os dois conjuntos de camada ao mesmo tempo, para que elas fiquem bem definidinhos, com uma curvatura idêntica em ambos os casos. Só esperar terminar de fazer os cálculos. E voilá, deu certo, o script está funcionando bem. Então é isso. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais desse script, testar a versão gratuita, conhecer como que funciona, comprar a versão completa, te convido a clicar no link que está nesse vídeo. Lá tem todos os detalhes de como funciona, como você pode baixar, como você pode instalar, documentação completa, bem facinho para você, certo? Espero que você tenha curtido. Vou ficar muito curioso para ver os resultados dos trabalhos que vocês vão fazer utilizando essa ferramenta. Precisando de qualquer coisa, sabe que pode me alcançar facinho no Instagram ou aqui mesmo através de comentários, tá bom? Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.